Boa noite, irmãs e irmãos. Nós vamos tentar fazer, aliás, essa noite uma retrospectiva para encerrar de vez, assim eu acho, mas também não posso garantir, a carta aos Romanos, né? Porque debaixo da direção do Espírito Santo, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, ainda mais com uma carta tão preciosa, né? Quem sabe Deus levanta outros irmãos para continuar falando outros textos e, enfim, vamos tentar fazer uma retrospectiva, né? Fazer um resumo que está bem prolongado, na verdade. Vou tentar correr, espero que os irmãos tenham paciência, para a gente poder dar uma panorâmica por toda a carta, né? Nós vamos ver os pontos principais que nós estudamos desde o início da carta aos Romanos, desde o início da carta, né? E vamos fazer uma oração para que Deus possa nos guiar nesse estudo, né? E que a gente possa guardar no coração aquilo que realmente Deus tem para cada um de nós. Uma carta tão rica, já que ela é tão rica, poderosa e completa em si mesma, com certeza falará conosco, cada um na sua necessidade, não é? Oremos. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por podermos congregar, podermos abrir a Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome, ver os nossos amados irmãos, termos comunhão, partir o pão, tomar o cálice e estarmos congregando em Teu nome, Senhor. Isso é um privilégio que muitos irmãos em outros lugares do mundo não têm. Por isso que nós possamos aproveitar esse tempo, Senhor, na presença do Senhor de forma especial, como igreja, como corpo de Cristo, para buscarmos edificação mútua, para prestarmos atenção na Tua palavra, para que nós possamos alimentar-nos da Tua palavra e também, Senhor, glorificarmos ao Teu nome. Aliás, acima de tudo, glorificarmos ao Teu nome neste encontro que nós temos aqui contigo. E, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, como tem sido em cada uma das nossas reuniões, porque sem Ele, Senhor, nós nada podemos. Não há sabedoria em nós suficiente para compreender as grandezas da Tua revelação. Por isso é que nós pedimos, ó Mestre Espírito Santo, guia-nos mais uma vez nesse estudo. Assim te pedimos, Senhor, para a glória do Teu nome e para nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, não vai ser uma pregação, vai ser uma aula, né, um estudo, para a gente recapitular esses pontos. Não vai ser muito pregação, porque não dá para a gente fazer uma aula sem pregar algumas coisas, né? Sem que a gente fale, né, e explique e aplique algumas verdades, né? Então é isso que nós vamos fazer nessa noite, retrospectiva dessa epístola. Irmãos, a gente iniciou esse estudo em 2018. Iniciamos em agosto de 2018, pela graça de Deus, continuamos ao longo de 2 anos praticamente, mais de 2 anos, né? E chegamos aí nesse final, agora em 2020, no final de 2020, terminamos a exposição da carta. Foram mais de 60 exposições, só eu fiz essas 60, outros presbíteros também fizeram algumas, então excedeu as 60 exposições, não é? Todos os áudios dessa exposição de Romanos estão disponíveis no nosso site. Se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma passagem do estudo de Romanos, que na verdade foi um estudo bastante complexo, você pode consultar, rever e também procurar os presbíteros para que você possa tirar qualquer dúvida que você tenha, não é? Porque é uma carta que não vale a pena você ficar com dúvida a respeito dos pontos que foram ensinados. Porque ela é muito rica e ela vai ordenar a sua vida, a minha vida, vai colocar a gente no eixo com relação à revelação de Deus, né? É uma carta rica. Bom, o material que nós utilizamos para ela, a Bíblia de Estudos de Genebra, os irmãos conhecem, ela tem muitas referências, com muitos comentários úteis, né? E a versão que a gente usou na maioria das vezes é a João Ferreira de Almeida, a tradução, perdão, na versão ARA, que é a versão da Bíblia de Genebra. Usamos o manual bíblico MacArthur, não é? Que ele também faz uma panorâmica dessa carta. E para entrar mais nos detalhes da carta, nós usamos 2 comentários bíblicos. Nós usamos comentários expositivos da editora Agnus, que é do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é o livro chamado Romanos, o Evangelho segundo Paulo. E também usamos os comentários de Romanos. São 2 volumes agora, foram lançados, nós não temos ainda, mas nós acompanhamos pela internet
a exposição, os comentários de Augusto Nicodemos, que são 2 volumes. O primeiro é O Poder de Deus para a Salvação, que fala do capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Romanos. Do capítulo 8 ao capítulo 16 é outro volume, é O Poder de Deus para a Santificação. Então são 2 volumes que nós também extraímos muita coisa de lá. Então esse é o material que a gente usou para expor a carta aos Romanos aqui na igreja. Qual foi o programa adotado? A gente disse no início que nós não conseguiríamos fazer um programa exato, mas todos nós temos que ter um programa, porque nós estávamos sujeitos à direção do Espírito de Deus, porém nós não somos negligentes e vamos preparar sempre um programa, é lógico, né? Você vai ter que ter alguma coisa base para você se basear. O programa nós fizemos em 2 grandes partes. Nós dividimos mais ou menos conforme os comentários do Dr. Hernandes, do Augusto Nicodemos e a panorâmica de John MacArthur. Nós dividimos em 2 partes. A primeira parte, a primeira grande divisão da carta, vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que nós chamamos de parte doutrinária ou parte teológica. É onde nós temos os ensinos de Paulo, referente a tudo que existe nas Escrituras. Nós dividimos da seguinte forma, eu vou tentar correr aqui, porque é meio longo, mas você vai vendo aí as partes principais que nós estudamos. Aqui eu não vou falar as 60 partes que nós fizemos das exposições, nós vamos falar os pontos principais, então são menos, não é? E vamos resumir aqui alguma coisa. O primeiro ponto que nós estudamos foi a apresentação de Paulo, o autor, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Paulo mostra que foi ele, acompanhe na sua Bíblia aí para você ver. Nós dividimos de 1 a 15 a primeira parte, que é a apresentação, chamamos de apresentação, onde ele se apresenta, onde ele mostra o seu amor e o seu interesse pela igreja de Roma, e também mostra o seu desejo de estar com eles, de visitá-los. Ele tinha um plano de ir para a Espanha via Roma, ele queria passar por Roma, para que lá estabelecesse uma base ministerial, para que ele avançasse até a Espanha, onde ele ainda não tinha pregado o evangelho aos gentios. Então ele faz essa apresentação, e também a apresentação pessoal e a apresentação do seu projeto, né, de ir à Espanha. Depois, do versículo 16 ao versículo 17, 2 versículos do capítulo 1, você tem o coração da carta, você tem o assunto central da carta, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentil. Esses 2 versículos riquíssimos, como nós vimos no início, na exposição desse texto, nós falamos que eles são como o cume da cordilheira do Himalaia, que é o Pico Everest, não é? O ponto mais alto daquela cordilheira. Assim também esses 2 versículos são o ponto extremo ou principal da carta. Depois nós falamos do versículo 18 do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, 31, essa grande parte, um grande trecho aí, são quase 3 capítulos. Paulo começa finalmente a parte doutrinária de fato. Ele começa a falar sobre um ponto importantíssimo que já traz uma certa nuvem negra para quem estuda teologia, que fala sobre o ponto ruim da coisa, por assim dizer, que é a depravação do homem, a depravação total do homem. Toda vez que falamos depravação, não estamos falando exatamente sobre a prática imoral ou alguma coisa parecida, mas é depravação total, quer dizer, a incapacidade do homem de se salvar ou fazer alguma coisa em benefício próprio. Ele está morto e por isso incapaz de resolver o seu problema com Deus. Isso tanto judeu como grego. Paulo fala sobre isso. Tanto morais, pessoas moralmente boas, como pessoas ímpias, que praticam a imoralidade. Os 2 estão no mesmo patamar. A justiça humana não resolve o seu problema com Deus. Então Paulo põe por terra toda a soberba humana e o achismo de que o homem, pelo livre-arbítrio, pode chegar até Deus. E ele não conseguirá, porque não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque a sua mente está presa ao pecado original, e sua mente é reprovável
Aqui Paulo fala a primeira vez sobre a palavra mente. Anote isso aí, vai ser importante. A mente do incrédulo. Ela é uma mente reprovável ou reprovada diante de Deus, incapaz de resolver o seu problema com Deus. Depois, capítulo 4 inteiro, Paulo usa o exemplo de Abraão, que mostrou que o próprio Abraão não foi salvo, não foi justificado. Aliás, Abraão também foi justificado pela fé. Independente da circuncisão que ele começou a praticar na época dele, ou de qualquer boa obra que ele pudesse ter feito, Abraão não foi justificado dessa forma, pelas obras, pela obediência, porque ele não poderia, mas ele também foi justificado pela fé. Paulo usa o grande patriarca, o pai da nação judaica, o pai de Israel, para mostrar que ele mesmo, a geração de Adão, ou de Abraão, o próprio Abraão, não foi justificado por sua justiça, mas pela justiça que vem pela fé. Fé no Messias que viria, e ainda não tinha chegado na época de Abraão, mas ele assim creu, e isso lhe foi imputado para a sua justiça. Depois, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, a coisa começa a clarear um pouco mais. A luz brilha no fim do túnel, e Paulo começa a falar que a incapacidade do homem de se justificar, isso não faz com que a raça humana esteja toda perdida, porque Deus providenciou o escape, Deus providenciou a justificação. Então ele começa a falar no capítulo 5, de 1 a 11, que só justificação pela fé traz paz com Deus. Ele usa nesse trecho a palavra reconciliação. E ele usa nesse trecho também termos que mostram que o homem sem Cristo, sem ser justificado, ele é inimigo de Deus. Mas mesmo sendo inimigo de Deus, na sua incredulidade, Deus o amou e o salvou e o justificou em Cristo Jesus. E Deus veio se reconciliar com o homem, Deus desceu para se reconciliar com o homem que estava perdido. Então aqui começa a brilhar a nossa esperança por causa do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continuando, capítulo 5, de 12 a 21, Paulo fala que o maior problema, e em segundo lugar, a única solução para a realidade humana, ele fala isso, está em Adão. Qual é o problema da raça humana? Que todos nascem em Adão. Então, quando Deus olha para a humanidade toda, Deus vê só dois homens, só duas categorias de pessoas. Uma que está em Adão, ou seja, aqueles que são incrédulos, permanecem na incredulidade, e aqueles que estão em Cristo, aqueles que já foram alcançados pelo poder de Deus, que é o Evangelho, e foram salvos pela graça de Deus. Esses estão em Cristo. Então ele mostra ali que não há outra opção para a raça humana. Embora a humanidade não saiba disso, mas é assim que é a realidade. E Deus mostra, por isso que o Evangelho é graça, porque ele revela coisas que ninguém consegue ver, ninguém consegue entender, nem a ciência pode revelar isso para a humanidade, que o Evangelho revela, que só há dois tipos de homem, só há duas condições para a humanidade, ou estar em Cristo, em Adão, ou estar em Cristo, e em Cristo é a solução para aqueles que estavam em Adão e foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Continuando, capítulos 6 e 7, os dois capítulos inteiros, mostra que o Evangelho não é só o poder de Deus para a salvação, mas também o Evangelho é também o poder de Deus para a santificação. O capítulo 6 mostra que o eleito não é mais escravo do pecado, agora ele não tem mais obrigação nenhuma com a sua carne, e ele não está mais ligado ao pecado. Não quer dizer que o eleito não peque, não é isso, mas quer dizer que o eleito agora tem poder, porque ele recebeu uma nova natureza, foi salvo
ele recebeu o Espírito de Deus, que lhe dá condições de não cair em pecado, de não pecar. Ah, mas por que eu peco? Porque em alguma coisa você se desviou de Deus, você negligenciou os meios de graça e você se meteu em encrencas. Como Eclesiastes fala, o homem foi criado puro, mas ele mesmo se meteu em muitas enrascadas. O homem se mete em muitas enrascadas. E não é só o ímpio está morto em pecados. Mas o crente também, se ele negligencia, ele também parte para o caminho das trevas, né? E diz também, capítulo 7, que o eleito não está mais sozinho para cumprir a lei. Ele faz uma analogia com o casamento, e ele mostra que sim, o noivo, o marido que agora o crente tem, a igreja tem, é mais exigente do que a própria lei. Por quê? O marido que agora é Cristo, ele é santo e puro e perfeito, e ele exige que a noiva seja também santa e irrepreensível. Porém, esse mesmo marido que também exige da noiva sua santidade plena, também está com ela no caminho de purificação, de lavagem da água pela palavra, de edificação da sua amada igreja, de amá-la e se entregá-la por amor a ela, para que ela também seja como ele, santa e irrepreensível. Então ali Paulo fala, capítulo 7, que o crente, o eleito, não está mais sozinho lutando contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás e contra a sua própria tendência pecaminosa da carne, mas ele tem o Espírito de Cristo que está nele. Então Paulo diz, agora eu tenho uma mente, com a mente eu amo a lei de Deus, porém com a carne eu ainda estou preso no pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Ele termina assim, ele não termina dizendo, miserável homem que sou, não tem mais jeito, não, ele termina, dou graças por Jesus Cristo. Então ele mostra que Jesus Cristo é o noivo, é o marido que está com ele, com o eleito, e o ajuda nessa luta. Depois o capítulo 8 inteirinho é um capítulo que brilha também em nossos olhos, brilha em nossos corações, mostrando a ação do Espírito Santo a favor do seu povo. O Espírito Santo está ali mostrando que já não há mais condenação alguma para todos os que estão em Cristo. O Espírito Santo está intercedendo pelos eleitos. O Espírito Santo, então, voltando aqui no texto, tem luz aqui. O Espírito Santo é a garantia da justificação diante de Deus. Ele é a garantia da nossa filiação, nós somos filhos e assim herdeiros de Deus. O Espírito Santo é a garantia da capacitação para vencer as dores do tempo presente. Irmãos, a igreja tem lutas? Sim. Vai continuar tendo lutas? Sim. Sempre teve lutas? Sim. Mas a igreja, como diz lá no capítulo 8, é mais, diante de todas essas coisas, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Por quê? Porque nada disso é capaz de separá-la do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E mais, há esperança aqui no finzinho. O Espírito Santo é a garantia de que nós temos esperança, porque nós teremos a glória futura. Por que o crente tem essa certeza? Porque ele sabe, lembram do texto? Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como que você pode dizer, você não sabe a situação que eu estou passando lá em casa, meu problema conjugal, meu problema familiar, meu problema financeiro, meu problema de saúde, você não conhece? Todas as coisas cooperam para o teu bem, meu irmão, minha irmã. Todas as coisas. Se você quiser olhar de outro ângulo, pode dizer assim: Deus age em todas as coisas, porque quando fala de todas as coisas, é impossível que seja a ação de seres mortais, ilimitados e não soberanos como nós. Não depende de nós. Agora, quando Paulo usa o termo todas as coisas, é claro que ele está dizendo que é Deus que está por trás de todas as coisas. Porque como soberano e cujos planos não podem ser frustrados, Deus age em todas as coisas a favor dos seus eleitos.
Agora, a favor dos seus eleitos, não é para fazer todos os gostinhos dos seus eleitos, mas é para conduzi-los a terem a imagem de Cristo. E para que, tendo a imagem de Cristo, sendo santificados, eles também serão glorificados. Porque eu falei, quando nós ouvimos ali no final, no capítulo 8, nós deixamos bem claro: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem ser transformado à imagem de Cristo, ninguém vai para a glória. Sem a santificação, tire o cavalinho da chuva, porque a glória não existe para você. Ninguém vai para a glória. A glória, como diz um grande teólogo, F.F. Bruce, ele diz que a glória já começou. Nós já estamos no processo de glorificação, de transformação. Começou com a santificação. Ninguém experimentará a glorificação sem a santificação. A santificação é o início da glorificação. E a glorificação é a conclusão da santificação. Depois, capítulo 9, começa a entrar assuntos polêmicos. Paulo mostra ali algum combate, alguns embates e algumas perguntas de possíveis adversários da sua doutrina. Ele vai mostrar a soberania de Deus na eleição. Do capítulo 9, versículo 1 até o versículo 29, Paulo fala que nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Aquilo, ele está mostrando que nem todos os que estão na igreja são eleitos. Ele está mostrando que a eleição e a predestinação estão debaixo da soberania de Deus, que ninguém escolhe Deus. Deus nos escolhe, age em nós e nós respondemos sim para o chamado de Deus. Ele usa o exemplo de Jacó e Esaú, que dentro do ventre ainda de sua mãe, Deus escolheu um e rejeitou o outro. Então a escolha é soberana, unilateral de Deus. Há aqueles que são predestinados para a salvação, e há aqueles que permanecerão na preterição de Deus, ou na rejeição de Deus, onde Deus simplesmente manterá essas pessoas no seu estado original em Adão, e não haverá esse transporte para Cristo. Esses são os predestinados, ou não seria o termo predestinado, seria preteridos, rejeitados. Mas há aqueles que são predestinados para a salvação. E ele diz, terminando o capítulo, o final desse trecho, de 1 a 29 do capítulo 9, Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer, mostrando que Deus é quem manda. No mundo de Deus, quem escolhe e quem rejeita é Ele, porque Ele é Senhor, não somos nós. Nós não mandamos quem vai entrar, quem vai sair da igreja. Isso não está no poder, não está nas mãos do homem, está nas mãos do Senhor. Ele é soberano e Ele é quem escolhe. Depois, capítulo 9, do versículo 30 até o capítulo 10 inteirinho, 9, 30, avançando até o final, e depois capítulo 10 inteiro, Paulo diz que Israel rejeita a única possibilidade de justificação, que é a fé no Messias que viria. Israel rejeitou. Ele diz que há uma pedra angular, que é a pedra angular dos eleitos, que também é colocada para Israel como uma pedra de tropeço, sobre a qual muitos cairão e vão continuar caindo. E Israel, em parte, caiu, não todo, porque tem os seus eleitos no povo de Israel, mas ela rejeitou pela fé no Messias que viria, Jesus. E a fé, terminando esse trecho no capítulo 10, Paulo deixa bem claro que só há um meio que Deus usa para salvar os eleitos, é a fé que vem somente pelo ouvir o Evangelho. Não existe salvação por uma igreja que só fica pregando o testemunho, falando de coisas que acontecem dentro da membresia da igreja, a membresia da igreja. Não há salvação para a igreja que só fica apresentando coisas e teatros e muita canção e muita música, mas não há evangelho.
Só o ouvir o Evangelho é que salva. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, que pode vivificar o homem morto em seus delitos e pecados. Então Paulo deixa bem claro que é pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho que a fé vem para nós. A fé é dada para os eleitos. Terminando quase já a primeira parte, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 32, Paulo mostra que ainda há uma chance. Israel não está de todo perdido. Há um mas aqui, mas a mesma chance oferecida aos gentios também está para Israel. Paulo diz que Deus colocou todos, judeus e gentios, sob a desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Ele termina o capítulo, no versículo 32 ele fala sobre isso. Deus nivelou todos. Todos estão debaixo da desobediência aos olhos de Deus, judeus e gentios. E qual é a salvação deles? O Evangelho, a fé em Jesus Cristo. Então o judeu hoje pode ser salvo? Um israelita pode ser salvo? Sim. De que maneira? Praticando a lei? Não. Crendo em Cristo, igual eu, igual você, igual todo mundo. Só uma porta de entrada para o reino dos céus. Fé no Redentor Jesus Cristo, tanto para judeus como para gentios. Há então uma chance para os israelitas. E ele termina mostrando toda essa grandeza da revelação de Deus com um cântico, uma doxologia. Capítulo 11, 33 a 36, Paulo adora o Senhor, adora a Deus por sua sabedoria insondável. Ele menciona ali e ele exalta a mente. Então veja, na primeira parte ele mostrou uma mente, a mente depravada do homem, que é a mente corruptível, morta. Depois há uma mente do eleito. O eleito ama a lei de Deus, mas é incapaz de praticar a justiça. Agora ele vai falar da mente soberana. Por isso ele adora. E ele fala que essa mente é incompreensível, é insondável. Ele adora ao Senhor, ele exalta a mente de Deus, ou a sabedoria de Deus. Ele termina assim a primeira parte. Muito bem. Dentro desse programa nós partimos então para a segunda parte, a parte prática, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16 de Romanos. Em primeiro lugar, nós vimos os dois primeiros versículos do capítulo 12, 1 e 2. Agora, uma nova mente. Presta atenção na palavra mente. Eu vou repetir algumas vezes aqui. Ele diz no versículos 1 e 2 do capítulo 12, que tanto a salvação ou conversão do crente, quanto a transformação de uma vida pecaminosa para uma vida santa, começam na mente. O Evangelho é pregado e você, pela mente, você crê. Nós não usamos a razão, usamos a fé, mas a nossa fé é racional. Você crê com consciência. O Evangelho salva você abrindo os seus olhos para uma realidade, e uma vez abertos os seus olhos, você aceita a realidade humana, se arrepende e crê. Mas não só isso, agora Paulo vai dizer que há uma transformação de mente, de uma vida que você vivia no pecado, nos seus pecados, mas agora você vive uma novidade de vida, e isso começa dentro, começa na sua mente, uma mente transformada, renovada. Então, ele começa a dizer isso antes de mostrar os dons e talentos e nova ética do crente. Então começa na mente. Aí sim, um trecho bastante comprido, do versículo 3 do capítulo 12, até o capítulo 15, versículo 13, Paulo fala sobre um novo relacionamento consigo mesmo. O crente começa a se enxergar. Por isso que muda a mente do crente, acende uma luz dentro do crente. O Evangelho faz isso, e você começa a se enxergar, e você começa a se ver como você de fato é. E o primeiro momento você se abomina, mas depois você vê que há esperança, porque Cristo está em você, e há uma esperança da glória, porque Cristo está em você.
E você entende que você não tem forças para ser santo e irrepreensível como Deus quer que você seja. Porém, você sabe que o Espírito está em você, e você então, apoiado no poder do Espírito, vive uma vida nova. Você abandona, você vive um novo relacionamento consigo mesmo, e ele fala, essa viagem indo do egocentrismo ao altruísmo, e começando pela vida da igreja. Ele começa no capítulo 12, a partir do versículo 3, mostrando os dons, e ali como o crente começa a ser útil dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja local onde ele se reúne. É uma realidade. O crente verdadeiramente salvo, ele se dispõe para o serviço da igreja. Ali, nós vemos então, nesse trecho cumprido aqui, de 12, versículo 3 até 15, 13, novos dons e novas virtudes. O crente passa então a amar, passa a ter amor pelos inimigos e pelos irmãos. O crente tem uma capacidade de obediência às autoridades, ele aprende como é que se deve comportar diante das autoridades, ele tem tolerância para com os que pensam diferente dele, ele entende que algumas coisas dentro da igreja, no convívio comunitário, dentro da igreja local, são coisas que às vezes ele pensa, isso aí não é tão bom assim, beber não é bom. Não é bom embriagar-se. Aí ele começa a entender e conviver com as pessoas que não têm a mesma maneira de pensar que ele tem. E ele ama essas pessoas, e ele aceita esse tipo de pessoas. Então já não é mais o que o pessoal come, o que o pessoal bebe, ou o que a pessoa se veste ou não se veste, mas ele ama e se relaciona com todos. Todos. Vocês se lembram do que nós falamos? Do que é moral, do que é imoral e do que é amoral. Vocês se lembram disso, né? Se não se lembram, recapitule lá nessa aula. Então, ele também ama e tem tolerância para com os que pensam diferente dele. O amor também fala do amor pelos outros. O amor pelos outros é maior que a liberdade pessoal que o crente tem. Eu tenho liberdade de fazer algumas coisas, mas se eu sei que essas coisas em público vão trazer ofensa e tropeço para algum irmão meu, então eu não o faço. Agora, quem decide isso sou eu. Ninguém pode decidir por mim fazer ou não. É lógico, você tem a consciência de que algumas coisas, ainda que sejam amorais, ou seja, se você fizer ou não fizer, você vai para o céu do mesmo jeito, lembra-se? Mas você sabe que aquilo pode trazer tropeço para o seu irmão, então algumas coisas a gente deixa de fazer. Agora a igreja não pode chegar no irmão e falar assim, você está fazendo coisas muito erradas assim, assim, assim. Perdão, desculpa, se for erro, se for pecado, a igreja tem que exortar. Agora, se não é pecado, algumas coisas a gente tem que aprender a tolerar. E Paulo termina ensinando que tanto os fortes na fé têm que abrir mão da sua liberdade. É um ponto que ele fala. Abre mão da sua liberdade em nome do amor para evitar tropeço para o mais fraco. Mas, fraco, não fique a vida inteira fraco. Cresça e reconheça que tem coisas que, se você se escandaliza hoje, já é para você aprender, deixar de lado a chupeta e crescer e aprender que tem coisas que não são tão destrutivas como você acha que são. Aprenda com o Evangelho. O Evangelho ensina todas as coisas, né? Então assim ele mostra o exemplo de abnegação de Cristo. Ele termina nesse trecho, capítulo 15, fala da abnegação de Cristo. Cristo não fez a sua própria vontade. Ele mostra ali que Cristo veio e ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai e para vir morrer em nosso favor. É isso que Paulo fala, da abnegação de Cristo, que nós devemos copiar, imitar, abrir mão da nossa liberdade, daquilo que eu poderia fazer, para não ferir o irmão, para não trazer tropeço para o irmão. Chegando quase no fim, capítulo 15, de 14 a 33, Paulo fala novamente sobre o seu plano de ir para a Espanha, via Roma, e ele pede agora orações para que esse plano pudesse se realizar. Não se realizou, não é? Para a gente saber, não foi do jeito que ele queria, não é? Quase chegando no fim, então, agora,
capítulo 16, de 1 a 24, Paulo apresenta algumas pessoas que juntamente com ele foram transformadas pelo poder do Evangelho, e a partir dessa transformação, elas mostraram tal transformação através das boas obras de expansão do Evangelho. Paulo fala de Febe, capítulo 15, versículo 16, 1, ele fala que Febe era a sua mensageira, uma mulher de Corinto, onde ele estava escrevendo a carta, e pede para que Roma a receba. Uma mulher que deu a vida, correu risco de morte para levar essa carta até Roma. E fala de muitos outros irmãos, 27 pessoas que ele conhecia, que estavam morando em Roma, que também estavam servindo a Deus, obedecendo ao Senhor e dentro da igreja sendo úteis para o reino de Deus. Por fim, ele também mostra que outros ficaram em seu egocentrismo e deveriam ser apartados da igreja para a proteção dos incautos. É isso que Paulo termina então dizendo nesse trechinho, que há um grupo de irmãos que, pelo seu egocentrismo, eles se tornaram falsos mestres e que a igreja deveria apartar-se deles. E ele termina com uma outra doxologia. Paulo agora exalta o único Deus sábio e também poderoso para confirmar seus eleitos, utilizando as Escrituras. E assim, versículos 25 a 27 do capítulo 16, ele faz essa doxologia, essa adoração, exaltando ao Deus sábio. Qual é o assunto principal e central da carta? O Evangelho. O Evangelho foi escrito para homens, para nós. Parece óbvio isso, né? Mas isso é muita graça. Deus deixou registrado para nós, na nossa maneira, onde a nossa mente alcance a grandeza de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos, mediante o Evangelho que Deus salva. Então ele foi escrito para nós. Você já pensou se ficassem só na linguagem espiritual de Deus? Nós não teríamos a revelação sobre Deus e sobre todas as coisas. Então ele foi escrito para nós. Em primeiro lugar, o Evangelho, que é o centro dessa carta, é o assunto principal da carta, ele revela a realidade sobre Deus, o Criador. O Evangelho, então, segundo a carta aos Romanos, mostra que Deus é o Senhor, Ele é o Senhor, e não o homem. O homem não manda no mundo que ele vive, é Deus que manda. Tudo vem dele, existe por meio dele, e é para a glória dele. Dele quem? Deus. Então, o Evangelho revela a realidade sobre Deus. Depois, o Evangelho revela a realidade sobre o mundo criado. Tudo revela Deus. Paulo mostra na carta aos Romanos que toda a criação expressa a glória de Deus. Em uníssono com Salmo 19, Paulo mostra que a natureza revela o Criador. E por isso, ninguém pode alegar ignorância sobre a existência de Deus. Então Paulo diz que o homem é indesculpável, porque tem conhecimento de Deus. Mesmo que não leia a Bíblia, mesmo que não conheça o Evangelho, a natureza expressa a glória de Deus, revela a Deus. E depois, o Evangelho também revela a realidade sobre o homem. Paulo mostra que o homem, em sua mente entregue à sua disposição mental reprovável, ele está morto, ele é incapaz de se resolver com Deus, e ele é totalmente dependente de uma salvação que vem de fora dele. É uma salvação que vem de fora. O homem não consegue fazer nada a seu favor para com Deus se justificar diante de Deus, porque ele está morto. Então essa é a realidade que o Evangelho, dentro da carta aos Romanos, mostra. Dentro do Evangelho ainda, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Ele diz que, em primeiro lugar, ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Ele é eficaz somente nos que foram predestinados para essa salvação. Por que a gente prega, às vezes, para muitas pessoas, e nem todos creem? Porque alguns talvez não sejam eleitos. Nós não sabemos, por isso nós somos convocados a pregar para todos. Pregar para todos. Mas não cabe a nós de decidir quem será salvo e quem não é. O Evangelho também é o poder de Deus para a santificação do eleito agora. Lógico, santificação fala de eleito, aquele que já foi justificado. Uma vez livre do poder do pecado, ele vive para a glória de Deus e para o serviço do seu povo, que é a igreja local. Isso é uma vida
santa. É uma vida envolvida com as coisas do reino, separada para Deus. O Evangelho também tem este poder. E por último, o Evangelho é o poder de Deus que confirma até o fim a glorificação do eleito. Paulo termina dizendo que através das Escrituras, Deus confirma a sua igreja. O que é confirmar ali no último capítulo 16 de Romanos? É garantir a entrada na glória. É garantir a chegada nos céus. E Deus usa as Escrituras proféticas, capítulo 16, no finzinho, Paulo fala sobre isso. Sem deixar que ele, o eleito, se desvie irremediavelmente ou caia em apostasia. Crente se desvia? Pode acontecer. Mas depois, em algum momento, Deus o traz de volta para a casa, como faz com o filho pródigo. Assim o eleito volta. Qual é a excelência da carta? Agora eu vou pedir para os irmãos rapidamente abrirem alguns textos comigo. A carta aos Romanos é chamada de a revelação da mente de Deus. Irmãos, os versículos 16 e 17 do capítulo 1 mostra a parte mais elevada da carta aos Romanos, que fala que é o Evangelho, que é a justificação pela fé. A gente pode entender que no todo, a carta aos Romanos revela tudo o que é necessário, ou tudo que nós temos hoje. Ela é um resumo de tudo o que nós temos hoje sobre a mente de Deus. Romanos é a revelação da mente de Deus. Romanos, nela, na carta aos Romanos, está toda a economia de Deus. Está exposta na carta aos Romanos. O que é a economia de Deus? É todo o projeto de Deus. Romanos fala sobre criação, Romanos fala sobre queda, Romanos fala sobre redenção e Romanos fala sobre glorificação ou consumação. Em teologia, esses são os 4 pontos contidos em toda a Escritura que fala sobre todo o projeto de Deus. E tudo isso está resumido e contido em Romanos. E isso, para alguns teólogos, significa a mente de Deus. O que Deus se deixou conhecer da sua mente. O que Deus se revelou. Ela também, a carta aos Romanos também é chamada de mini-bíblia, pois contém um resumo de todos os assuntos abordados nas Escrituras. Ela é um resumo de toda a Escritura. A palavra mente, como eu disse para vocês, ou um sinônimo chamado, ou outra palavra, pendor, elas aparecem 9 vezes na carta aos Romanos. No grego original, a palavra mente, nous, ou a palavra pendor, ou pronema, que são sinônimos, significa disposição mental, significa alma, significa vida. Então pensem, o que Paulo quer dizer com isso? Ou o que os grandes teólogos extraíram do sumo da carta aos Romanos? Que ela fala não só da mente de Deus, que se revela, mas ele fala da mente transformada, fala da realidade do conhecimento que a nossa mente pode ter a respeito de tudo. Coisas que a ciência não vai mostrar para nós, coisas que nenhum cientista poderia mostrar, nenhum conhecimento natural, por mais profundo que seja, poderia mostrar. Romanos tem. Ele mostra, e ele não só está trazendo isso para a nossa mente por conhecimento, mas esse poder do Evangelho que está em Romanos, e não só em Romanos, é óbvio, fala de todo o Evangelho, mas que principalmente em Romanos, ele traz uma disposição, uma vontade do crente de se acertar com Deus, de se posicionar com Deus, e de ter uma alma disposta a ter uma nova vida. Então a carta aos Romanos mexe com vida, é uma mente que recebe vida, é como se fosse uma luz que estava apagada, de repente o interruptor é mexido, é acionado e a lâmpada acende dentro de nós.
Esse é o poder da carta aos Romanos. São coisas magníficas que estão lá dentro, que traz isso à tona na nossa mente. E então, a primeira mente que Paulo apresenta é a mente do ímpio, fazendo um resumo, retrospectiva do que eu já falei da retrospectiva. Então, voltando, mente do ímpio. O que tem a mente do ímpio? A mente do ímpio, ela é uma mente depravada, incapaz de se resolver com Deus. O homem ímpio está em situação totalmente incapaz de buscar salvação, de reconhecer que existe um Deus e de se ajeitar com Deus. Então, primeiro ponto aí, capítulo 1, versículo 28, eu vou ler para você, acompanhem comigo. 28, capítulo 1 de Romanos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou nous, que aqui no grego, é uma disposição de mente que incapaz de fazer qualquer coisa a seu favor com relação a Deus. Então, primeiro ponto, a mente do ímpio, ela é uma mente morta, apagada, morta. Segundamente, é a mente do eleito. A mente do eleito é uma mente renovada pela palavra do Evangelho. Capítulo 7, versículo 25, acompanhem comigo. Capítulo 7, versículo 25. Como eu disse para você, primeiro ponto, versículo 24, Paulo diz assim, vou falar 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está expressando a incapacidade de resolver a questão. Aí, no versículo 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele está querendo dizer o seguinte, pelo que hoje eu conheço de Jesus Cristo nosso Senhor, pelo que eu já conheço dele através do Evangelho, através da revelação de Jesus Cristo, eu dou graças a Deus. Aí ele termina, versículo 25, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, olha a mente do crente, sou escravo da lei de Deus. O crente é escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou preso na lei de Deus, eu amo a lei de Deus, porém, eu não consigo praticá-la plenamente por causa da força da carne que ainda milita contra o Espírito. Há uma luta dentro de mim, não é? Então essa é a mente do eleito, ela é renovada, ela está viva, porém ela luta, ela não está totalmente à vontade, agora eu posso viver do meu jeito, por isso que o Evangelho continua nos fortalecendo e nós precisamos dos meios de graça para continuar lutando e vencendo a carne, vencendo o pecado. Depois ele fala da mente do Espírito. Essa mente do Espírito, Paulo diz lá no capítulo 8, versículo 27, vamos até lá, ele diz o seguinte, e aquele que sonda os corações, quem é aquele que sonda os corações? Quem é? Deus. Deus que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. O que é a mente do Espírito? Aqui ele está dizendo do Espírito que está no crente, no eleito, o Espírito do próprio Deus. Ele diz que essa mente do Espírito, Deus conhece a mente do Espírito, sabe, seria assim, Deus sabe o que o Espírito está fazendo dentro do crente, porque eles estão juntos, né? E o próprio Deus que pôs o Espírito dentro do crente, pôs lá porque o Espírito agirá de acordo com a vontade de Deus na vida do crente. Ele diz que essa mente do Espírito, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Interceder aqui não é só orar em favor de, mas é agir em. Interceder também é tomar e capacitar o crente a agir de forma que glorifique a Deus, que obedeça a Deus. Então o Espírito intercede, ele intervém, ele age dentro do crente. Então aqui, e como é que ele faz isso? Na mente do crente. O crente é racional na sua fé. Então ele está dizendo que essa mente do Espírito é uma mente influenciadora, ela é como um mentor. O termo aqui, ela é mentor. O Espírito, a mente do Espírito é uma mente que trabalha na mente do eleito.
mentoria, né? Não sei se essa é a palavra, mas ela age como mentor do eleito. Como mentor do eleito. E depois Paulo fala da mente de Deus. A mente de Deus é uma mente insondável. E ele mostra que ela, sendo uma mente insondável, se revelou pela palavra. Nós já vimos, capítulo 11, de 33 a 36, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está querendo dizer o seguinte, que a mente de Deus é uma mente insondável, porém não sem conhecimento. Deus se manifestou através do quê? Do Evangelho, da sua palavra. Deus se revelou através da sua palavra, o suficiente para que a mente do eleito, trabalhada pela mente do Espírito, compreenda alguma coisa da mente insondável de Deus. Então olha a grandeza dessa carta, a grandeza do Evangelho. Não vamos nos deter em Romanos, né? Mas a grandeza do Evangelho, é isso que o Evangelho faz. Ele desperta a mente do crente. Qual o efeito desejado de Paulo? Lá no capítulo 1, versículo 5, você lê em casa, e no capítulo 16, versículo 26, ou seja, Paulo começa a carta, Paulo termina a carta com um objetivo para Roma, para a igreja de Roma, que nos chega hoje: obediência por fé. Esse é o desejo do autor, esse é o desejo de Paulo, escritor de Romanos. Ele deseja que a igreja obedeça por fé. O que seria isso? Paulo queria que não só as igrejas em Roma, mas em todas as demais igrejas locais. Por que eu digo isso? Porque todas as cartas de Paulo têm pontos semelhantes, com o desejo de que a igreja não desvie do Evangelho, não apostate da sua fé. Esse era o desejo de Paulo, que toda a igreja combata o bom combate pela fé, e se encha da palavra. Esse era o desejo de Paulo, não só para Roma, mas para todas as igrejas. Todos os crentes permanecessem firmes na fé, devido aos ataques dos vários inimigos da fé. Quais são os inimigos da fé? A carne, o mundo, o diabo e seus agentes. Não o diabo em carne e osso, porque nós não vamos ter esse contato, felizmente, né? Nós vamos ter contato com os seus agentes. Quem são os agentes de Satanás? Paulo identifica como os falsos mestres, falsos profetas, gente que entra na igreja para pregar um outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. Então, para proteger o evangelho que uma vez por todas foi dado aos cristãos, Paulo ensina o caminho dessa luta, combater contra os falsos mestres e suas heresias. E somente uma vida arraigada no poder do evangelho, da justificação pela fé, poderia obter isso, poderia obedecer por fé. Somente uma mente ou pessoas, vidas arraigadas na palavra de Deus, no evangelho. E eu termino aqui dizendo que o evangelho liberta a mente humana para obedecer à lei de Deus e viver pela fé, confiando plenamente em Deus. Qual é o objetivo do evangelho que Paulo fala lá? Capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz que o justo viverá por fé. Lá no versículo 17, parte B do versículo 17, que o justo viverá por fé. O que significa viver por fé? É uma vida de confiar em Deus, apesar das circunstâncias. É uma vida de confiança plena na palavra de Deus, nas promessas de Deus, apesar de tudo estar dando errado na vida do crente. Essa é uma vida de fé. E para isso, essa é a prova de alguém que foi verdadeiramente salvo pelo poder do Evangelho, é que ele vive pela fé, que ele vive por fé.
ele obedece. A palavra aqui, obediência por fé, significa isso: obedecer aos princípios de Deus, obedecer à lei de Deus, permanecer numa vida de igreja, ainda que tudo dê errado na vida dele. Desculpa. Então isso é obedecer por fé. Qual é a receita que Paulo deixa? Abra comigo, capítulo 8, versículo 18. A receita, o primeiro ponto dessa receita para obedecer por fé, para ter uma obediência, uma vida de obediência por fé, viver pela fé, é que o crente tem uma promessa de Deus. Deus age em tudo a favor dos seus eleitos. 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo, Paulo está dizendo com certeza, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Primeiro versículo aqui que traz esperança. Por quê? Porque ele tem um futuro garantido, ele tem a glória chegando, a glória reservada para ele. Para quem? Para o eleito, para aquele que obedece, que vive por fé. E depois, versículos 26 a 28, Paulo conclui dizendo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E ele conclui com essa frase maravilhosa: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há uma esperança, uma promessa de que há uma glória e de que há um intercessor em nós que nos capacita a crer que todas as coisas contribuem para o bem e que há um poder dentro de nós, que é o Espírito de Deus, que nos faz perseverar apesar do sofrimento do tempo presente. Versículo 18. Apesar do sofrimento do tempo presente, ele fala que é tão pequenininho em relação à glória que há de ser revelada em nós. Então, nessa expectativa, os cristãos precisam reconhecer que existe uma incapacidade, sim, de se manterem firmes sem o poder do Espírito Santo. E assim, confiar na intercessão e ação universal de Deus a seu favor. Por que é ação universal? Porque Deus está operando em todas as coisas no universo a favor dos seus eleitos. Irmão, se isso não trouxer sossego para mim e para a tua alma, o que é que vai trazer? Se esse versículo não for aquilo que faz com que eu abandone a minha tristeza pela incerteza do amanhã, mas abrace a certeza futura que está em Deus, que me prometeu que eu chegaria lá na glória, e Ele mesmo está operando, até mesmo numa formiga que picou meu pé hoje de manhã lá em casa, ou qualquer outra coisa, um acidentezinho que aconteceu, ou acidentezão também que acontece, coisas terríveis, catástrofes, ou coisas menores, tudo Deus está operando a teu favor. Se isso não consolar a nossa mente, nada mais consolará. Nada. Abandona a vida de igreja, porque não tem mais esperança para você. Se esse evangelho, através de um texto como esse, não entra para o teu coração, não arranca a sua tristeza, e não faz você respirar fundo e dizer: eu vou continuar, não tem mais nada que faça. Não é encher a cara de pinga, não é lazer em cima de lazer, em cima de lazer, ou ganhar dinheiro em cima de dinheiro, mulheres, riquezas, nada vai te consolar. E se Deus agir em seu favor, quem vai impedir? Quem vai impedir? Mas há depois da promessa uma ação que o crente tem que ter, uma atitude. Capítulo 12, 1 e 2, Paulo deixou claro, eu quero deixar claro, porque esses são os pontos que eu quero, como pastor,
seu, da nossa igreja, junto com os outros pastores dessa comunidade, deixar no teu coração esses pontos aqui, fortes, que nós estudamos tão grandemente, tão graciosamente, pela graça de Deus na carta aos Romanos. Eu quero deixar para você esse ponto aqui também. O que você deve fazer para ter esse renovo na tua mente? Para você entrar no descanso em Deus? Para você ter renovo no sentido de ter vida, ao invés de ter uma vida morta. Cristo veio para te dar vida e vida em abundância, e você está aí se lamentando pelos cantos. Como resolver isso? Vou te ensinar, de novo. Manter a mente renovada pela palavra de Deus. Capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, e eu também rogo aqui para você, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, uma entrega, uma consagração plena para Deus. Eu rogo isso para você. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como é? Explica para mim, meu irmão, minha irmã. Como você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como? Não entendi? Através da palavra de Deus. Você não vai entrar na mente de Deus através de sabe, aquelas coisas de hindus, aquelas coisas espirituais, espiritualistas, né? Entra em transe. Não, você não vai entrar na mente de Deus. Deus se ri desse tipo de coisa. Mas Ele deixou a palavra. Serve? Não tem outra coisa. Você não vai conhecer a vontade de Deus fora da palavra de Deus. Então encha a sua mente da palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como a coisa mais rica na sua vida. Só ela vai te dar poder para você vencer. Primeiro, para você conhecer a vontade de Deus, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e ser transformado, renovado, vivificado pela palavra de Deus. Concluindo, chego ao fim dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que a carta aos Romanos foi e tem sido ainda o texto bíblico mais usado pelo Espírito Santo em toda a história da igreja, tanto para corrigir como para revitalizar a fé cristã individual e coletiva. Grandes avivamentos começaram através de estudos da carta aos Romanos. Não estou dizendo que obrigatoriamente nós vamos ter isso aqui, mas só o fato de você se acertar com Deus já é um avivamento na nossa igreja, não é? Particularmente, não precisa ser movimento, barulho. A gente pensa em avivamento, não é aquela coisa de sair pulando e plantando bananeira, né? Não, isso não é avivamento, isso chama-se loucura. Coisa de maluco, isso não é coisa de igreja. Avivamento é se acertar com Deus, é se arrepender dos seus pecados e voltar a uma vida santa e irrepreensível para a glória de Deus. Isso é avivamento. Ajeitar com quem você pecou e pedir perdão por causa do efeito da palavra de Deus. Dar o perdão para aquele que você está amargurado contra alguém que te fez mal, entre aspas, e você perdoar essa pessoa. Isso é avivamento. Isso é vida abundante. Isso é fluir do Espírito Santo na sua vida. E Paulo tinha convicção de que a doutrina correta, bem ensinada, gera uma fé confiante e forte. Por isso, nós prezamos pela pregação expositiva. Por isso, nós pregamos por uma boa pregação. Por isso, a igreja luta para que nós tenhamos sempre bons pregadores com boas mensagens que atinjam a nossa mente, capaz de me transformar. Qual foi a oração inicial hoje? Que nós possamos sair daqui diferente da maneira com que nós chegamos aqui. Quem faz isso?
A palavra de Deus. Só ela faz. O Espírito e a palavra. Então nós prezamos por pregações que sejam ricas, fiéis às Escrituras, e que pode gerar uma fé confiante e forte, para que você e eu saibamos lutar contra os inimigos da nossa fé. Porque vai ter lutas que você não vai ter pastor do teu lado, você não vai ter outro irmão, quem sabe mais maduro do teu lado para te ajudar, mas você vai ter o poder transformador do Evangelho em você, e você vai estar rico, cheia da palavra de Cristo, e isso vai te dar força, graça e capacidade de se manter firme e não apostatar, não desviar. Terceiro e último lugar, sem o Evangelho não há chamado, sem o Evangelho não há justificação, e sem o Evangelho não haverá glorificação. O Evangelho faz tudo isso. Deus opera exclusivamente pela revelação contida na palavra e aplicada aos aos corações dos eleitos pelo Espírito Santo. Trocando em miúdos, sem a revelação de Deus através do Evangelho, a igreja não vive. A igreja morta é uma igreja que não tem pregação. Ela pode não... A igreja viva, a igreja bíblica, a igreja que está viva, ela pode não ter muitas coisas, apresentações, uma banda excepcional. É bom ter, se puder ter, não tem problema nenhum, mas se não tiver, não é problema. Eu louvo a Deus pelos nossos ferozes, não, desculpa. Eu louvo a Deus pelos nossos valentes cantores e músicos nessa noite, que cantaram tão lindamente para nós. Encheu minha alma de alegria, e eu cantei com eles. Eles nos conduziram em um louvor agradável a Deus. Isso é bom. Mas a verdadeira igreja precisa ter pregação do Evangelho, porque só Ele salva, só Ele chama o ímpio, só Ele justifica o pecador, e só Ele leva para a glória. E encerrando, eu gostaria que você guardasse essa frase no teu coração, resumindo tudo que nós vimos. Penso que seja a última vez que eu vou falar de Romanos aqui, nesse período, né? Nesse período, agora vamos começar Hebreus, se assim o Senhor permitir. Mas eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Só o Evangelho tem poder de libertar o homem inteiro de todo o mal que existe dentro e fora dele, começando no âmago do seu ser, na sua alma, no seu coração e mente, transformando completamente de dentro para fora, restaurando a imagem original de Deus nele. O Evangelho leva de volta o homem que está em Adão para Cristo, para que ele tenha em Cristo novamente a imagem e semelhança de Deus, conforme o Adão antes da queda, né? O Adão antes da queda. É isso que o Evangelho faz, essa transformação. Irmãos, enquanto muitos dizem que os crentes são alienados, são pessoas que sofreram lavagem cerebral, e aí começam a meter o pau na gente, tira sarro da gente, né? O cristão, ele está alienado, ele pode, não pode, né? Essas coisas todas aí. Nós nos regozijamos porque nós temos a mente de Cristo. Nós nos regozijamos porque nós temos uma mente tão elevada, que diz a palavra de Deus que o ímpio não consegue compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, e só nós, cristãos, temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é compreender as coisas mais excelentes do mundo, do universo, de Deus, da criação, da humanidade. Então nós somos livres desse mal que aprisiona o mundo, que engana o mundo, que acha que o homem ímpio, eles acham que eles têm toda a verdade, e que nós é que sofremos uma lavagem cerebral, que nós é que somos alienados. Não, nós somos livres, livres para adorar, livres para conhecer Deus e caminhar com Deus. Só o crente tem esse privilégio, porque só ele tem uma mente renovada.
Então assim nós encerramos a carta aos Romanos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Senhor Deus, nós agradecemos por essa carta maravilhosa e pedimos que ela continue falando aos nossos corações, porque ela é rica. E não só a carta aos Romanos, mas falamos do verdadeiro evangelho, Senhor. Não permita que o falso evangelho entre para dentro desse rebanho, Senhor, mas guarda-nos de toda heresia. Proteja-nos dos falsos mestres e ajuda-nos a sermos corajosos, homens e mulheres cheios do evangelho, transformados em nossas mentes, para que possamos discernir entre o verdadeiro e o falso evangelho e zelar pela verdadeira palavra de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.